Olá, boa tarde. Está começando mais um Em Foco. Hoje será um programa um pouco diferente, estaremos somente no YouTube, mas não deixa de ser especial. Afinal, estaremos falando sobre o desfile de moda que vai acontecer neste ano na Univap, como já é tradição, todo ano acontece. E para prestigiar ainda mais esse programa de hoje, estou aqui com a Ana Lia, do 7º semestre de moda, né? Isso. Ana Lia, obrigado por participar conosco. Ana Lia, você pode falar um pouquinho para a gente como que é o desfile de moda? Então, a minha turma, ela fez o desfile do ano passado, que se chama Corpos d'Água. E a nossa turma é composta de 8 alunas. Então, os professores, eles não interferem em nada. Eles ajudam a gente, mas eles não interferem no tema e nas escolhas que a gente faz. É só a turma. Então, a gente fazia reuniões durante as aulas, era toda sexta-feira, e aí a gente entrou em consenso sobre o tema, a gente foi jogando coisas que a gente gostava, que a gente queria falar sobre, e a gente chegou no tema Corpos d'Água. A gente quis trazer essa coisa dos rios brasileiros, das águas brasileiras e da feminilidade. Então a gente pegou algumas palavras-chave que lembravam o nosso, como fluidez, transparência, as lendas. Então a gente trouxe todas as palavras nas roupas. Então, depois de discutir um tema, a gente tem vários tópicos para discutir e a gente também divide todo o desfile, porque todo o desfile é feito pelas alunas. A gente tem que montar tudo desde o começo. Então a gente separou em cargos. Tinha o cargo para fazer o press kit, um cargo para cuidar das mídias sociais. O meu cargo era assessoria executiva. Então eu fazia as planilhas, todas as reuniões eu fazia uma ata, eu escrevia tudo que a gente discutia nas reuniões e o que tinha que fazer nas próximas. Eu fazia o cronograma e colocava tudo isso no papel. Então, eu meio que estava de olho em todas as áreas do desfile. E aí, então, isso eu acho que ajudou bastante a gente. Cada uma cuidar de uma parte, deixou tudo mais leve pra gente. Sim. Tanto que a gente, comparando aos outros anos, acho que a gente conseguiu se organizar muito melhor. Então, a gente ficou muito mais tranquila no dia do desfile. E quando geralmente que vocês começam a preparar para o desfile ali, mais ou menos? Em que época do mês ali? Então, desde o finalzinho do ano anterior, a gente já começa a conversar, assim, não em aula, mas assim, conversar entre a gente sobre o tema, o que a gente gosta, mas a gente começa oficialmente no começo do ano, assim, começou as aulas Já começa. em janeiro, fevereiro, a gente já começa a falar sobre o desfile. E o desfile geralmente costuma ser em que época do mês ali? Outubro ou novembro. Ano passado foi no final de novembro o nosso desfile, esse ano, se não me engano, vai ser no final de outubro. E qualquer um pode participar do desfile ou ele é um evento fechado aqui da Univap? Qualquer um pode assistir, é um evento aberto, todos podem assistir. Que legal. Falando um pouco de organização, você até chegou a comentar. Para participar do desfile, então, tem que ser a aluna de moda, mas tem algum período específico ou qualquer aluna pode participar? Ou é só da sala que está organizando? É só da sala. Na parte de realização do desfile, é só a sala. No dia do evento, por exemplo, a gente pede ajuda para alguns outros alunos de moda, com horas complementares. Então, eles vêm ajudar a gente, mas são coisas assim, de montar cenário, para passar as roupas, organizar os modelos, por exemplo. E eu queria saber um pouco mais sobre o desfile em si agora. No dia do desfile, como que é a rotina de vocês? Vocês chegam com quanto tempo de antecedência para se produzirem, para se prepararem? Como que é o dia do desfile para vocês? O dia do desfile é mais complicado, porque cada uma tem uma rotina diferente. Tem gente que trabalha, tem gente que faz estágio, tem gente que consegue desde cedo. Por exemplo, a nossa turma, quem conseguiu chegou às 10 horas. Eu, por exemplo, consegui chegar às 10 porque eu consegui um dia de folga no meu estágio. Eu cheguei às 10 e algumas meninas também. A gente já foi organizar, na verdade, um dia antes, na noite anterior, a gente já arrumou o máximo que a gente puder o local. A gente já começou a arrumar o cenário, a gente não conseguiu terminar tudo, então a gente chegou às 10,
foi continuar arrumando o cenário, arrumando a parte de dentro, onde vai ser o camarim, as roupas, a mesa onde vai fazer a maquiagem, a roupa das modelos, o cabelo. E aí a gente foi se organizando, uma pausa para o almoço, e aí a gente começa oficialmente 1 hora, todo mundo tem que estar lá uma hora. Pronto. Para começar a arrumar o desfile. Aí as modelos chegaram às 2 para fazer maquiagem, cabelo, e nisso já estava tudo organizado. A gente fez 3 maquiagens diferentes, então tinham 3 cadeiras, 3 filas diferentes para maquiagem e cabelo. E aí, às 6 horas tem que estar todo mundo pronto. Às 6 horas estava todo mundo pronto já para começar o desfile. Às 6 horas a gente estava tudo pronto para fazer o ensaio. Às 7 estava todo mundo pronto com a roupa já, para o desfile começar às 8h30. E como que é que você controla a ansiedade? Porque deve ser, assim, eu acho que é o maior evento do curso de moda, o desfile? Acredito que sim. E como que vocês trabalham a ansiedade desse dia? Eu acho como que vocês se controlam? Porque deve ser um dia tão esperado assim para todo mundo. Eu acho que o que eu falei para você sobre a organização, eu fiquei com a parte executiva e eu acho que isso ajudou bastante gente. Eu colocava tudo na planilha. A gente tem tanta planilha que eu não sei nem te falar quantas são, mas assim, são mais de 10 planilhas que a gente tem, uma para cada cargo direitinho. E aí eu conversava com as meninas, tem que estar pronto até dia tal já está pronto, já está terminando, para chegar no dia do desfile, para a gente ficar o mais tranquilo possível. E a gente conseguiu isso. Eu acho que foi uma meta que a gente conseguiu cumprir. Que legal. Porque por mais que a gente tenha aquela ansiedade de, meu Deus, chegou o dia, será que vai dar certo? A gente estava tranquila. Porque a gente teve alguma coisa que fugiu do planejamento que vocês tiveram que resolver de última hora ou não? Tudo ocorreu como vocês planejaram? Acho que foram uma coisinha ou outra, assim. Por exemplo, a gente estava fazendo o cenário, e aí o cenário estava pronto como a gente planejou, a gente olhou e falou, tá faltando coisa. Mas isso foi na noite anterior ainda, estava faltando coisa, e a gente falou, vamos pegar. Como foi o tema águas, corpos d'água, a gente fez laguinhos, não sei se você estava no dia. Tava. A gente fez laguinhos no chão, e aí a gente colocou alguns musgos. E a gente olhou, tá faltando coisa. Aí a gente falou, vamos pegar mato. Tá cheio de mato aqui em volta. Então a gente foi pegando o mato mesmo, enfeitando ali. Aí a gente pegou o tecido que sobrou e colocou no teto. A gente foi pendurando. E eu acho que deu um efeito muito melhor, assim. Então são pequenas coisas assim. E aí alguns problemas com o modelo, que aí já não tá tanto no nosso controle, é mais pessoal da pessoa. Atraso, assim, mas eu acho que nada que chegou a sair do controle mesmo e que a gente ficou atordoada com isso. Eu acho que foram pequenas coisas. Sim, assim. Olhando assim de fora, que a gente estava participando assim nos bastidores da TV, e assim, pra gente assim, foi tudo, tipo, super bom, tipo, tudo super bem, que não ocorreu nada de errado, que foi, tipo, um evento bem legal mesmo. A gente não ficou com nenhuma impressão de, nossa, tal coisa não fluiu, sabe? Então, parabéns, porque eu acho que, como você falou, a organização é muito importante. Isso pra tudo, ainda mais quando é o maior evento de moda, né? E eu queria saber um pouco mais sobre o evento deste ano, que, embora você falou que não tenha participado direto, eu acho que você pode contar um pouquinho pra gente ali, né? Sobre o artigo 374, o que você pode falar pra gente? O que a gente pode esperar esse ano no desfile de moda? Então, esse ano a nossa turma, conversando entre a gente já esperava alguma coisa mais revolucionária dessa turma, porque a gente não tem tanto contato com eles, mas a gente vê assim a turma e quando a gente viu o tema, a gente viu que era bem a cara deles, uma coisa mais revolucionária, porque esse artigo ele fala sobre motins. Sim. E pelo que eu entendi, eles querem mostrar como fazer revolução através da moda, como que isso pode ser um tipo de revolução. Sim. É algo assim que é novo, né? Que eu acho que não... Até eu tô entrando agora no 3º ano, então... Nos meus 3 anos aqui eu não tinha visto nenhum tema tipo, parecido, então eles realmente vieram para marcar. Mas pode falar um pouquinho pra gente do que a gente pode esperar em questão de figurino, de cenário, de alguma coisa, ou ainda está muito cedo ainda? Acho que ainda está muito cedo.
o pouco que a gente acompanha, assim, eu conversei um pouco com uma das meninas da turma, falei um pouco, se precisarem de ajuda, pode perguntar pra gente. Eu mandei os documentos e planilhas que a gente usou para auxiliar eles. E... Não, pode falar, pode falar. Assim, é o que a gente espera, é o que a gente vê da turma. Eu acho que a gente pode esperar uma coisa bem impactante, assim. Cores impactantes, roupas impactantes. É o que eu espero ver Sim. da turma, o que eu imagino que eles vão fazer. Mas é apenas expectativas. E quando você olha para trás assim, e vê eles trabalhando assim, dá uma sensação de dever cumprido para você, porque você também passou por isso, né? Como que é essa sensação de ter passado por tudo isso e ter pensado, nossa, minha meta foi atingida, meu objetivo foi concluído. Como que é olhar tipo de fora assim, vendo todo mundo assim na correria e você já mais tranquilo no evento assim? Eu acho que dá um pouco de nostalgia, de lembrar aquele momento, e para mim foi muito gostoso. Eu adoro eventos assim, sabe, grandes, e por mais que seja organizado, é uma coisa meio caótica, mas é um lugar gostoso, uma coisa gostosa de se fazer. E eu acho que dá uma aquecida no coração, você vê que a gente, por mais que não diretamente, indiretamente a gente ajudou a turma. Porque a turma, esse é o 4º desfile que eu vou ver, que eu vi o primeiro, eu vi o segundo, a gente fez o terceiro e agora é o 4º. E o quão diferentes são as turmas e o quão o desfile evoluiu. O quão a turma foi evoluindo, foi vendo o que teve no desfile passado e o que eles fizeram que a gente pode fazer também, o que eles fizeram o que eles não fizeram que a gente pode, né, melhorar. E eu acho que eles têm, assim, a gente fez o máximo que a gente pôde e eu espero muito que eles melhorem ainda mais. Ah, que legal, parabéns. A gente vai finalizando este primeiro bloco e na volta a gente continua falando mais sobre o desfile de moda. Voltamos com o nosso enfoque, o tema deste programa é sobre o desfile de moda aqui na Univap, um evento super importante aqui para a universidade, e estamos aqui com a Analia, né, que vai continuar falando um pouco mais para a gente. Analia, a gente passou pelo seu desfile, você falou um pouquinho do desfile deste ano, e eu estou aqui com o Instagram da Univap, que eu vou passar aqui para vocês, Desfiles Univap, é o Instagram oficial deles. E como a Analia estava falando aqui no off, a turma responsável pelo desfile também fica responsável pelo Instagram, né, Analia? Isso. Então é Desfiles Univap. E eles têm uma publicação aqui bem legal que eu vou pegar para vocês, que é sobre o artigo 354, que é basicamente o tema deles. Que é: esse desfile nasce da resistência, orientado pelo movimento punk. Nosso ideal é refletir a moda como uma ferramenta de expressão e inconformismo. Inspirado no artigo 354 da Constituição, que proíbe motins na cadeia, questionamos: e se a revolta fosse nossa maior forma de expressão? Então, basicamente, esse vai ser o tema deste ano. É como você falou, né, Ali? É um tema bastante chamativo, bastante revolucionário. Eles vieram realmente para revolucionar com o tema deste artigo. Ali, agora, para a gente finalizar dessa última parte do nosso bloco, queria que você falasse mais sobre o seu último ano aqui na Univap, né? Você falou que, geralmente, quem está no terceiro ano que faz toda a organização e o evento de desfile, e no seu caso, que agora está no 4º ano, o que você espera deste ano para você? Agora é o TCC, né? As matérias são mais tranquilas. Eu acho que justamente por isso, para a gente poder focar mais no TCC, são menos matérias. E a gente começou desde o meio do ano passado, já escrevendo um pouco sobre o TCC, mas a gente realmente começa esse ano a colocar a mão na massa. Que legal. E qual que é o tema do seu TCC? Você já escolheu? O meu TCC é sobre figurino. Vai ser um figurino sobre uma peça autoral. E eu queria fazer sobre figurinos sustentáveis para essa peça. Que legal. E como que está o andamento do seu trabalho?
Eu só tenho como eu falei, no final do ano passado a gente já teve que entregar uma prévia e foi sobre o mesmo tema, eu não mudei meu tema. Então eu já tenho uma parte escrita, Sim. mas são rascunhos apenas. Eu vou começar a escrever, por enquanto foram só pesquisas assim, eu ainda vou começar a escrever mesmo sobre ele. E qual que é a maior correria? Organizar o desfile de moda ou fazer o TCC? Eu acho que talvez o desfile seja maior, porque o TCC é uma coisa individual. Sim. O TCC, como é uma coisa individual, sou eu comigo mesma. Então, se alguma coisa der errado ou se eu deixar de fazer alguma coisa, só vai ser ruim pra mim. Agora, o desfile, se você, por exemplo, a gente que fez as nossas joias. Então, por exemplo, deixou de fazer uma joia, vai interferir na roupa de outras pessoas. Se você... A gente fazia parceria, você deixou de falar com algum parceiro, a turma inteira se prejudica. Então, e sobre prazo, eu acho que talvez seja uma coisa que pegue bastante. Você tem um prazo para cumprir. Num TCC, você tem um prazo para cumprir. Se você não fizer esse prazo, só você se prejudica. Agora, num desfile, não. Se você você passou aquele prazo, a turma inteira se prejudica. E pode acabar prejudicando os modelos também. E talvez os outros parceiros. Por exemplo, a gente tinha parceria com fotógrafos, com filmmaker, com DJ. Então, isso podia acabar interferindo na vida de outras pessoas também. Anália, a gente está chegando na reta final do programa. Gostaria de agradecer a sua presença. Iluminou muito aqui o caminho da gente aqui, nossa conversa. Explicou super bem como que funciona o desfile, como que você está se preparando para o TCC, sobre o tema do seu desfile, sobre o tema deste ano. E a gente falou um pouquinho, eu gostaria de uma última pergunta antes da gente encerrar. Qual que, olhando assim, mais ou menos assim de fora, qual que é a maior diferença do desfile que você está prevendo para este ano para o que você já fez? Assim, qual que é o grande salto assim, que você acha que eles vão conseguir dar? Eu acho que talvez isso seja uma coisa meio inconsciente. Ou não. Mas um desfile é muito diferente do outro. Como eu falei, eu vi 4 desfiles. Esse vai ser o 4º que eu tô vendo. Os 4 temas são completamente diferentes. O primeiro tema era tudo branco, eram todas as roupas brancas. Eu não me lembro exatamente qual era o tema, mas tinha intervenções, era uma coisa mais poética. O segundo desfile que eu assisti era o disco futurista, então era uma roupa mais anos 70, disco futurista então trazia o futuro, essa coisa do homem indo para a lua. O nosso foi bem mais feminino, mais fluido, com roupas transparentes, e esse ano mudou completamente. Então eu acho que assim, tudo a gente visualmente e a ideia que a turma quer passar acaba sendo bastante diferente do ano anterior. Que legal. Uma curiosidade agora que apareceu aqui, a sala inteira é envolvida no desfile, né? Mas e se, por exemplo, assim, como que você gerencia, eu não sei se teve na sua turma, se, por exemplo, se tivesse algum grupo que, sei lá, não concordasse com o tema ou não concordasse com tal procedimento, você que estava mais ali na parte do cérebro, ali, organizando, como teve isso? E se tivesse, como que você faria esse jogo de cintura? Então, na nossa turma não teve, mas vendo de fora, sim, por exemplo, a nossa turma, eu acho que é a menor de moda, só tem 8 pessoas. E a gente é muito... Não que a gente seja muito parecida, mas a gente unida, entra em né? consenso muito fácil. A gente nunca teve briga. Ai, que legal. A gente é muito da paz. A gente é muito tranquila. A turma é muito tranquila, então às vezes sai uma faísca aqui ou lá, mas nada de eu não quero fazer isso e eu quero fazer isso. A gente não chegou a ter isso. Mas vendo de fora algumas outras turmas assim, a gente via acho que do ano anterior do nosso, eu não vi isso, mas do primeiro ano que eu participei, que eu vi que de fora, assim, que a turma
tinha bastante isso. Tinha mais pessoas na turma também, Sim. eu acho que isso acaba É dificultando. mais propenso, né, a dar desavenças. Mas tinha bastante desavenças. A turma acabou brigando bastante entre si. Nossa. Mas ainda bem que a sua não teve esse problema, né? Olha, obrigado por participar conosco. De novo, eu sei que é difícil sair de lá onde você está para vir para cá, ainda mais daqui a pouco tem aula, mas obrigado mesmo, viu? E é isso, gente. Estamos encerrando nosso enfoque desta semana. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.